Ela foi humilhada, traída e descartada como se não valesse nada. Cara chorando. Mas ninguém esperava que Camila Mercedes voltaria mais forte do que nunca. Hoje você vai conhecer a história épica de uma mulher que enfrentou traições, escândalos e poderosos inimigos, e se levantou das cinzas para se tornar a dona do trono. Coroa. Fique até o final e descubra cada reviravolta dessa jornada de coragem, vingança e superação que vai te inspirar. História: a amante que virou rainha. Capítulo 1: A queda. Camila Mercedes nunca imaginou que a vida pudesse virar do avesso em tão pouco tempo. Ela acreditava ter encontrado o amor nos braços de Augusto, um empresário renomado, casado, mas que jurava a ela que deixaria a esposa. Ingênua, acreditou em cada palavra doce, em cada promessa sussurrada ao ouvido. O escândalo veio como um furacão. A esposa de Augusto descobriu tudo e expôs Camila diante da alta sociedade. Vídeos, fotos, mensagens, tudo foi usado contra ela. Em uma única noite, Camila passou de mulher desejada a amante barata, humilhada nas redes sociais, apontada como destruidora de lares. Sem família para apoiá-la e sem amigos verdadeiros, ela foi descartada como se fosse lixo. Augusto a renegou publicamente, chamando-a de um erro de julgamento. O mundo acreditou, e Camila se tornou a vergonha que todos comentavam. Mas no fundo daquela dor, nascia um fogo. Camila prometeu a si mesma que jamais seria humilhada de novo. Capítulo 2: O fundo do poço. Camila perdeu o emprego, a casa, o pouco respeito que tinha. Trabalhos a rejeitavam quando viam seu nome no Google. A cada esquina, ela sentia os olhares de julgamento. Muitos homens a procuravam, mas não pelo coração, viam nela apenas desejo e escândalo. Foi quando, entre lágrimas, jurou diante do espelho: eu vou voltar. Vou mostrar a todos que não sou o lixo que pensam. Ainda vão me aplaudir de pé. Capítulo 3: O recomeço. Camila começou do zero. Pegou empregos pequenos, estudou à noite, fez cursos, leu tudo que podia sobre negócios e poder. Ela percebeu que, se quisesse sobreviver, teria que jogar o mesmo jogo sujo que os poderosos jogavam. Com inteligência e frieza, aprendeu a arte da negociação, do convencimento, do controle. Descobriu que sua beleza podia abrir portas, mas que era o seu cérebro que a faria ficar no topo. Capítulo 4: O retorno. Anos depois, a mesma sociedade que a cuspira teve que se curvar diante dela. Camila Mercedes se tornou CEO de um império de empresas de moda e comunicação. Era temida e respeitada. Todos queriam estar ao lado dela, todos queriam a sua aprovação. Augusto, o homem que a descartou, agora batia na porta de seu escritório, pedindo uma parceria de negócios. Camila sorriu. Não com amor, mas com o prazer da vingança. Você me ensinou a ser implacável, Augusto. Agora, ajoelhe-se e peça como todos os outros. Capítulo 5: A rainha do jogo. Camila foi chamada de escândalo, vergonha, amante. Hoje, era chamada de rainha. Enfrentou políticos machistas, empresários que tentaram derrubá-la, e até mesmo mulheres que a julgavam por seu passado. Mas cada ataque só a tornava mais forte. Ela entendeu que não precisava apagar sua história. O escândalo foi o fogo que a moldou. A humilhação foi o veneno que virou remédio. Diamante é dona do trono. A noite estava iluminada por centenas de flashes, como se cada disparo fosse uma pequena lâmina que rasgava a pele de Camila Mercedes. O salão de gala, que outrora parecia um palco de sonhos, transformará-se em sua arena de humilhação pública. Ela estava ali, vestida em um deslumbrante vestido vermelho, com salto-agulha que lhe dava ares de rainha, mas que naquele instante não passava de uma caricatura do poder que não tinha. As risadas abafadas percorriam o ambiente. Murmúrios venenosos se espalhavam como fogo em palha seca. Camila, a amante. Camila, a vergonha. Camila, o escândalo. Do outro lado do salão, o homem que ela amava, ou acreditava amar, não escondia o desprezo. Ricardo Vasconcelos, magnata, político influente e pai de família exemplar aos olhos da sociedade, olhava para ela como quem descarta um objeto usado. Havia um sorriso cínico em seu rosto, um daqueles que ferem mais do que um tapa. Você realmente achou que teria lugar ao meu lado, Camila? Ele disse em voz baixa, mas o suficiente para ser ouvido por alguns próximos. Você sempre foi só diversão. Nada mais. As palavras ecoaram em sua mente como marteladas. Diversão. Nada mais. Camila sentiu o mundo girar. O copo de champanhe em sua mão quase caiu, mas ela se recompôs com a dignidade que ainda restava. Olhou ao redor.
mulheres cochichavam, homens a olhavam com lascívia disfarçada, jornalistas anotavam cada gesto, prontos para transformar sua dor em manchete. Naquela noite, ela não apenas perdeu Ricardo. Perdeu a imagem, perdeu os poucos aliados, perdeu o respeito. O brilho de seus olhos se apagou diante da plateia. Mas dentro de si, em um canto ainda não sufocado pelo escárnio, uma semente começava a germinar. Não de amor. Não de submissão. Mas de ódio. Ódio pela humilhação. Ódio pela forma como foi descartada. Ódio pela forma como todos aplaudiam sua queda. E, silenciosamente, uma promessa nasceu: ela voltaria. Voltaria mais forte, mais cruel e mais implacável do que todos que a haviam pisado. No dia seguinte, as manchetes explodiram. A amante desmascarada, Camila Mercedes expulsa do círculo da elite. De luxo a lixo, a queda da mulher que ousou sonhar alto demais. O escândalo de Ricardo Vasconcelos e sua amante. As imagens estampavam sua figura abatida, seus olhos marejados, seu vestido vermelho agora visto como símbolo de vergonha. O público adorava sangue, e ela se tornará a vítima perfeita. Camila não saiu de casa por dias. As cortinas fechadas, o telefone desligado, o coração esmagado pelo peso do escárnio coletivo. Mas mesmo nos piores momentos, quando chorava silenciosamente no travesseiro, havia algo diferente em sua dor. Ela não se via como uma derrotada. Ela se via como uma leoa ferida. E leoas feridas voltam para caçar. Os dias seguintes foram um massacre silencioso. Camila não precisava sair de casa para sentir o veneno do mundo. Bastava abrir as redes sociais. Subiu porque se deitou com o homem certo. Rica? Nunca. Só mais uma oportunista barata. Quem ela pensa que é? Esposa nunca será. Os comentários eram como facas que atravessavam a tela e atingiam sua pele. Pessoas que jamais a conheceram falavam como se fossem íntimas, julgavam como se fossem juízes, e riam como se sua dor fosse espetáculo. Ela havia deixado tudo por Ricardo. Largou o emprego modesto que tinha em uma empresa de eventos, afastou-se da família que já a olhava com desconfiança, mergulhou de corpo e alma no relacionamento com ele, acreditando nas promessas sussurradas em noites proibidas. Um dia você será a senhora Vasconcelos, ele dizia. Você merece mais do que ser sombra, eu vou te dar o mundo. Mentiras. Todas as frases doces, cada promessa, eram agora correntes invisíveis que a arrastavam para o fundo. No espelho, via uma mulher destruída, mas ainda linda. A beleza, no entanto, parecia um castigo. Era por ela que fora escolhida. Era por ela que fora descartada. Nunca mais, murmurou diante do vidro, com os olhos inchados. Nunca mais vou me ajoelhar diante de ninguém. Naquela noite, ela abriu uma garrafa de vinho barato, sentou-se no chão frio da sala e começou a rabiscar em um caderno velho. Ideias, raivas, lembranças, planos. Não importava a forma, importava expurgar o que queimava dentro dela. Ao virar mais uma taça, as palavras começaram a tomar forma de promessas. Ela se reergueria. Custasse o que custasse. A reviravolta começou de maneira sutil, quase imperceptível. Uma antiga amiga, Helena, entrou em contato. As duas haviam trabalhado juntas em eventos de luxo antes de Camila se tornar a amante famosa. Helena tinha ouvido os rumores, visto as manchetes, e, diferente de todos, não veio com pedras nas mãos. Você não pode sumir, Camila, disse Helena ao telefone. Eles querem que você desapareça. Querem que você se esconda com vergonha. Mas se fizer isso, eles vencem. Camila suspirou. E o que você sugere? Que eu desfile como se nada tivesse acontecido? Que eu me ofereça para mais humilhação? Não. Sugiro que use o que sabe. Você conhece esse mundo como poucos. Sabe os podres, sabe quem tem esqueletos escondidos nos armários. Se alguém pode virar o jogo, é você. As palavras ficaram martelando em sua mente. Ela realmente conhecia os bastidores da elite. Havia escutado conversas, visto documentos, presenciado traições e negociatas. Ela fora invisível quando era apenas a amante. Invisível o suficiente para que muitos falassem livremente diante dela, como se fosse um vaso de flores. Agora, essa invisibilidade seria sua arma. Numa manhã chuvosa, Camila vestiu-se de preto, prendeu o cabelo num coque firme e decidiu sair de casa pela primeira vez desde o escândalo. Entrou em uma cafeteria discreta do centro da cidade. Ali, entre o barulho de xícaras e o aroma de café, sentiu-se estranhamente anônima. Ninguém a reconheceu de imediato, e isso lhe deu forças.
Pegou o caderno que havia rabiscado nas noites anteriores e começou a organizar suas ideias. No topo da página escreveu em letras firmes: plano de renascimento. Reconstruir sua imagem. Obter aliados estratégicos. Descobrir e expor segredos de quem a destruiu. Voltar para o jogo, maior do que nunca. Enquanto escrevia, um fogo diferente ardia em seus olhos. Não era mais a Camila apaixonada e ingênua. Era uma nova versão, ainda em gestação, mas que prometia nascer poderosa. E, em silêncio, ela fez uma jura para si mesma. Um dia, todos que riram dela, aplaudiriam de pé, não por amor, mas por medo. As semanas seguintes foram um laboratório de dor e resistência. Camila percebeu que a pior parte não era ser humilhada em público, mas sim o silêncio em privado. Amigos sumiram. Contatos evaporaram. Convites desapareceram como se nunca tivessem existido. Até mesmo familiares, que antes se beneficiavam de sua proximidade com o poderoso Ricardo Vasconcelos, agora a tratavam como um fardo, uma mancha a ser escondida. Sua mãe, uma mulher de fala dura e olhar severo, foi uma das primeiras a cortar o contato. Eu te avisei, Camila. Homem casado não larga da mulher. Agora, olha só no que deu. Vergonha. Vergonha. Essa palavra ecoava como um martelo. Ela era a vergonha da família. Mas Camila já não queria mais a aprovação deles. A dor começava a se transformar em algo mais sólido, mais afiado, ambição. Foi nesse estado que Helena, a amiga fiel, voltou a procurá-la com um convite inesperado. Tem um evento de gala amanhã à noite. Reunião de empresários, políticos, gente da mídia. Você deveria aparecer. Camila quase riu. Está louca? Vão me lixar. Helena cruzou os braços, firme. Justamente por isso. Se você se esconder, vão achar que você é culpada. Se aparecer, mesmo que falem mal, você mostra que não está destruída. Você não tem ideia do quanto isso incomoda os poderosos, ver alguém que eles tentaram esmagar ainda em pé. Aquela noite, Camila mal dormiu. Revivia mentalmente o desfile de olhares de desprezo, os sussurros, as risadas abafadas. Mas também visualizava outra coisa, ela caminhando entre eles, com a cabeça erguida, como uma rainha que não precisa de coroa para impor respeito. No dia seguinte, passou horas se arrumando. Não havia mais luxo vindo dos cartões de Ricardo. Tudo que tinha era um vestido antigo, mas de corte elegante. Ajustou-o no corpo como se fosse armadura. Maquiou-se não para seduzir, mas para se fortalecer. Quando olhou no espelho, percebeu, não era mais a amante humilhada. Era uma mulher prestes a declarar guerra. A entrada no salão foi um golpe calculado. O ambiente estava tomado por luzes douradas, música suave de violinos e risos de gente que se considerava intocável. Assim que Camila entrou, os murmúrios começaram. Olhares curiosos, maldosos, alguns até assustados. Ela sentiu cada olhar como espinhos, mas não vacilou. Caminhou como se fosse dona daquele chão. Ricardo estava lá, claro. Ao lado da esposa legítima, vestida em um traje de alta costura, ostentando um sorriso de vitória. Quando viu Camila, o sorriso dela vacilou por um segundo. Ricardo, por sua vez, ficou lívido, o copo de uísque quase tremendo em sua mão. Era exatamente essa reação que Camila buscava. Dirigiu-se ao bar, pediu uma taça de champanhe, diante de todos, brindou sozinha. Não como quem celebra, mas como quem desafia. Os sussurros aumentaram, jornalistas disfarçados anotavam cada detalhe. Camila sabia, no dia seguinte, seu nome estaria de novo nas manchetes. Mas dessa vez, não como a mulher derrotada. Seria a mulher que ousou voltar. O primeiro sinal de que sua estratégia funcionava veio ainda naquela noite. Um homem de meia idade, empresário conhecido por ter conexões perigosas, aproximou-se dela com um sorriso intrigado. Senhorita Mercedes, não é? Perguntou, oferecendo a mão. Preciso dizer, poucos teriam a ousadia de aparecer aqui depois de tudo. Camila segurou a mão dele com firmeza. Ousadia não, senhor. Apenas determinação. Eu não vim aqui para pedir desculpas. Vim para lembrar a todos que ainda existo. Ele riu, satisfeito com a resposta. Interessante. As pessoas esquecem rápido, mas a coragem, essa deixa marcas. Camila percebeu que, naquela noite, não precisava conquistar todos. Bastava conquistar alguns. Aqueles que viam além das aparências. Aqueles que também viviam de reputações, quedas e renascimentos. Quando voltou para casa, exausta, Camila sabia que havia dado o primeiro passo.
Estava longe de ser a mulher mais poderosa do país. Ainda era, aos olhos do mundo, a amante descartada. Mas dentro dela, algo mudará. Ela havia declarado guerra, e a primeira batalha já estava vencida. Deitada na cama, encarando o teto, murmurou em voz baixa: eles ainda vão se ajoelhar diante de mim. Todos. E adormeceu com esse pensamento queimando em sua mente, como uma chama que jamais seria apagada. O dia seguinte ao evento foi ainda mais revelador do que Camila havia imaginado. As manchetes não poupavam veneno, mas, em meio às críticas, havia uma palavra que aparecia repetidas vezes: coragem. Amante ousa reaparecer em evento da alta sociedade. Camila Mercedes, a mulher que não se esconde. Escândalo em carne viva, mas de cabeça erguida. Era tudo ainda pejorativo, carregado de malícia, mas Camila entendeu: o jogo havia mudado. Ela deixará de ser apenas um escândalo para se tornar um espetáculo. E no mundo dos poderosos, espetáculo era moeda de valor. Nessa mesma semana, Helena trouxe notícias animadoras. Camila, lembra aquele empresário que falou contigo na festa? Ele entrou em contato. Disse que quer te apresentar a algumas pessoas. Camila arqueou uma sobrancelha, intrigada. Pessoas, de negócios? Helena assentiu, hesitante. Pessoas que enxergam oportunidades em quem o mundo tenta apagar. Gente que gosta de apostar em quem não tem nada a perder. Camila respirou fundo. Estava diante de uma encruzilhada. Poderia recusar, viver o resto da vida na sombra da humilhação. Ou poderia aceitar e abrir as portas para um mundo muito mais perigoso, mas também cheio de poder. O coração dela já sabia a resposta. Diga a ele que eu aceito. Os encontros começaram discretos. Restaurantes reservados, salas de hotel, reuniões em escritórios escondidos. Camila conheceu banqueiros, advogados, lobistas, figuras que nunca apareciam nas câmeras, mas que moviam as engrenagens do país. No começo, a tratavam com uma mistura de curiosidade e desprezo. Mas logo perceberam que aquela mulher tinha algo raro: ousadia sem freios e a habilidade de não se intimidar com ninguém. Você sabe, Camila, disse um deles, uma noite, enquanto mexia em seu charuto, as mulheres que sobrevivem neste meio não são as mais bonitas, nem as mais ricas. São as que transformam cada golpe em degrau. Você parece ser uma dessas. Ela sorriu, mas seus olhos ardiam com determinação. Eu não vou apenas sobreviver. Eu vou vencer. Enquanto isso, Ricardo começava a perder o controle da situação. A esposa, antes triunfante, agora se irritava com a constante presença de Camila nos jornais. Os investidores olhavam para ele com desconfiança, como se perguntassem: como você deixou aquela mulher se levantar? Em privado, Ricardo telefonava para Camila, tentando, em vão, recuperar a autoridade. Você não entende, Camila. Está brincando com fogo. Essas pessoas não têm lealdade, só interesses. Elas vão te usar e depois te destruir. Ela riu do outro lado da linha, com um tom que ele nunca tinha ouvido antes. E desde quando eu preciso de lealdade, Ricardo? O que eu quero é poder. A ligação terminou com ele gritando seu nome, mas Camila já não se importava. O jogo não era mais sobre ele. Agora, era sobre ela. Na solidão de seu pequeno apartamento, Camila começou a escrever em um caderno velho. Não eram anotações comuns. Eram planos, estratégias, desejos, promessas a si mesma. Na primeira página, escreveu em letras grandes: eles tentaram me destruir. Agora, eu vou destruir todos eles. E depois, vou governar sobre os restos. O capítulo da amante humilhada terminava ali. O que se abria diante de Camila Mercedes era um caminho tortuoso, cheio de inimigos, intrigas, alianças improváveis e riscos mortais. Mas uma coisa estava clara. Ela não seria mais a mulher descartada. Ela seria a mulher que retornaria das cinzas. E que um dia, tomaria o trono. Capítulo 2, o primeiro degrau. Bloco 1. O céu daquela noite em São Paulo parecia mais pesado do que nunca. A cidade vibrava com seu caos habitual, mas, para Camila Mercedes, cada luz acesa nos prédios, cada sirene ecoando ao longe e cada buzina estridente tinha outro significado, um chamado para o poder. Naquele momento, ela já não era mais apenas a ex-amante humilhada que havia sido jogada no lixo pela elite. Não. Ela era uma promessa em formação, um enigma que começava a atrair olhares de curiosidade, acima de tudo, de interesse. Helena, sua amiga inseparável, chegava ao apartamento pequeno com uma garrafa de vinho barato. Colocou-a sobre a mesa e riu.
Ainda vai chegar o dia em que você não vai mais aceitar esses vinhos de R$ 10, Camila. Camila ergueu a taça improvisada que usava, um copo de vidro simples, já arranhado pelo tempo. Seus olhos faiscavam. Quando esse dia chegar, Helena, eu quero que você me lembre de uma coisa. Foi tomando vinho barato que comecei a sonhar alto. As duas brindaram. Mas, dentro de Camila, havia um turbilhão. Na semana seguinte, ela foi convidada para uma reunião especial, não num escritório tradicional, mas em uma cobertura de luxo, com vista panorâmica para a Avenida Paulista. O anfitrião era Otávio Alencar, um magnata das telecomunicações, conhecido por estar sempre nos bastidores de negociações milionárias. Ele a recebeu com um sorriso calculado. Então você é a famosa Camila Mercedes. Ela manteve a postura firme, sem vacilar. Famosa é uma palavra generosa. Prefiro pensar que sou notória. Otávio riu, satisfeito com a ousadia. Ele gostava de gente que não se curvava fácil. Sabe, Camila, eu observo pessoas como você. Mulheres que foram descartadas, mas que não aceitam desaparecer. Esse tipo de pessoa ou afunda de vez, ou aprende a nadar em águas mais profundas. Eu não só vou nadar, Otávio. Ela respondeu, sem desviar os olhos dele. Eu vou atravessar oceanos. Ele serviu um copo de uísque, relaxado, mas no fundo estudava cada gesto dela. Ali, naquele instante, começava o primeiro degrau da escalada de Camila. Mas a elite não era um mundo de portas abertas. Cada passo tinha um preço, e Otávio logo apresentou a conta. Camila, vamos ser francos. Você ainda é vista como escândalo. A ex-amante, a humilhada. Mas isso pode ser usado a seu favor. O público adora um espetáculo. E o poder, minha cara, não se constrói com silêncio, constrói-se com barulho. Ele então propôs o impensável. Uma aparição calculada, em um dos maiores eventos beneficentes da cidade, organizado por famílias tradicionais. Você vai aparecer, não como convidada, mas como patrocinadora de uma ala inteira do hospital que será beneficiado. Vai assinar embaixo, Camila. O seu nome na placa. Ela regalou os olhos. E como você espera que eu banque algo assim? Não tenho dinheiro para isso, Otávio. Ele sorriu, como quem entrega uma armadilha. Você não precisa bancar. Precisa apenas associar seu rosto ao projeto. O investimento, nós damos um jeito. Mas quero ver até onde você está disposta a ir. Camila respirou fundo. Sabia que estava entrando em um terreno perigoso. Se aceitasse, seria ainda mais odiada pelas famílias que já a viam como vergonha. Mas, ao mesmo tempo, essa era a chance de transformar seu nome em sinônimo de relevância. Eu aceito. Disse, sem hesitar. Otávio se inclinou para a frente, os olhos brilhando com malícia. Bem-vinda ao jogo, Camila Mercedes. Naquela noite, de volta ao apartamento, ela mal conseguiu dormir. Helena percebeu a inquietação. O que ele pediu? Que eu me exponha ainda mais. Respondeu Camila, deitada na cama, encarando o teto. Quer que eu entre em um palco onde todos vão me apedrejar. Helena suspirou. E você vai? Camila virou o rosto, os olhos brilhando no escuro. Vou. Porque cada pedra que eles atirarem, eu vou transformar em degraus. O salão do Hotel Renascença estava iluminado por lustres de cristal, refletindo luzes douradas sobre vestidos de grife e ternos impecáveis. Era a noite do grande evento beneficente da Fundação Santa Helena, que reunia as famílias mais tradicionais e poderosas da cidade. Camila respirou fundo diante do espelho do banheiro do hotel. O vestido que usava não era alugado nem emprestado, era um presente estratégico de Otávio. Um longo vermelho de seda, ousado, mas sem exagero vulgar. Era como se dissesse, olhem para mim, eu não sou invisível. Helena acompanhava, apertando nervosamente as mãos. Camila, você tem certeza? Isso é como entrar na cova dos leões. Camila sorriu, ajeitando os brincos discretos. Exato. E eu não entrei para ser devorada. Entrei para domá-los. Quando apareceu no salão, os olhares se viraram de imediato. Alguns de desprezo, outros de choque, e uns poucos de curiosidade. As esposas cochichavam entre si, os empresários fingiam não olhar, mas olhavam. Na entrada, uma repórter se aproximou, microfone em punho. Camila Mercedes, não esperávamos vê-la aqui esta noite. O que significa a sua presença nesse evento? Camila sustentou o olhar das câmeras e respondeu firme. Significa que eu acredito em recomeços. Significa que estou aqui para apoiar a causa e mostrar que cada pessoa merece ser lembrada não só pelos erros, mas pelo que ainda pode construir.
A repórter arregalou os olhos. Era uma frase forte, perfeita para a manchete. Poucos minutos depois, o cerimonialista anunciou: a Fundação Santa Helena agradece especialmente a nova patrocinadora da ala pediátrica do hospital, Camila Mercedes. Um burburinho correu pelo salão. Era como se todos tivessem levado um choque coletivo. Ela caminhou até o palco sob uma chuva de olhares carregados. Algumas senhoras reviravam os olhos, um grupo de empresários cochichava. Mas ela manteve a cabeça erguida. Pegando o microfone, falou: sei exatamente o que muitos de vocês pensam quando ouvem meu nome. Pensa-se em escândalo, em vergonha, em erro. Mas eu digo, nenhum passado é sentença final. Hoje eu não estou aqui para limpar minha imagem. Estou aqui para ajudar crianças que precisam. E se para isso eu tiver que enfrentar cada olhar de desprezo, eu farei isso sorrindo. Um silêncio desconfortável tomou conta do salão. Era como se as palavras tivessem desarmado, por um instante, até os mais críticos. Entre a plateia, Henrique Vasconcelos, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais, observava com atenção. Alto, sério, acostumado a manipular negócios e pessoas, ele tinha motivos para odiar Camila. Afinal, o escândalo que ela carregava havia manchado jantares e colunas sociais que envolviam sua própria família. Mas, ao ver a firmeza dela no palco, sentiu algo inesperado: respeito. Depois da fala, Camila desceu do palco. Vários a evitaram, alguns se afastaram. Mas Henrique se aproximou, taça de champanhe na mão. Foi corajosa, Camila, disse ele. Mas coragem pode ser confundida com provocação. Você sabe que saiu daqui mais odiada do que entrou, certo? Ela ergueu o queixo. Não entrei para ser amada, Henrique. Entrei para ser lembrada. Ele sorriu de canto. Nesse caso, conseguiu. Mais tarde, enquanto Helena e Camila se preparavam para ir embora, Otávio surgiu ao lado delas, satisfeito. Você fez exatamente o que eu esperava. Hoje, Camila, você deixou de ser apenas um nome de escândalo. Passou a ser um nome que ninguém mais pode ignorar. Camila olhou para a cidade iluminada através da varanda do salão. Sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ela sabia, aquele era apenas o primeiro degrau de uma escada que a levaria para muito alto, ou a derrubaria de vez. Na manhã seguinte ao evento, os jornais e sites de notícias estampavam manchetes contraditórias. Jornal: Camila Mercedes reaparece em gala beneficente e surpreende ao doar milhões para a ala pediátrica. Jornal: ex-amante de escândalo tenta limpar imagem em evento de caridade. Jornal: a volta de Camila Mercedes, renascimento ou provocação. Helena, empolgada, correu até a sala do pequeno apartamento onde moravam e jogou os jornais na mesa. Você está em todos os lugares, disse, sorrindo. Uns falam mal, outros falam bem, mas ninguém conseguiu te ignorar. Camila sorriu discretamente, mas manteve a calma. É exatamente o que eu queria. Não importa se falam mal, importa que eu voltei ao jogo. Naquela mesma tarde, uma mensagem chegou ao celular dela. Era um convite inesperado: almoço com Henrique Vasconcelos, no restaurante mais luxuoso da cidade. Helena regalou os olhos quando Camila contou. Você não pode ir. Ele é filho de uma das famílias que mais te detestam. Isso deve ser armadilha. Camila respirou fundo. Talvez seja. Mas até numa armadilha você pode inverter o jogo, se entrar preparada. O restaurante estava lotado de empresários e políticos. Camila entrou com passos firmes, cada olhar voltado para ela como se fosse um espetáculo. Henrique já a esperava, sentado à mesa de canto. Não esperava que aceitasse meu convite. Ele disse, ao se levantar. Eu nunca recuso ouvir o que um inimigo tem a dizer. Ela respondeu, sentando-se. Ele arqueou a sobrancelha, surpreso com a ousadia. Muito direto. Gosto disso. Escute, Camila, você causou impacto ontem. Um impacto que muita gente não vai perdoar. Mas eu prefiro não ignorar pessoas que sabem transformar desprezo em oportunidade. Ela o analisou com frieza. Está me oferecendo uma aliança? Talvez. Henrique sorriu. Mas não sem custo. Eu quero saber até onde você pretende ir. Camila inclinou-se sobre a mesa, firme. Até o topo. Por um instante, o silêncio foi quase palpável. Henrique riu baixo, impressionado. Você é perigosa. E isso pode ser útil, ou fatal. No mesmo dia, enquanto Camila ainda saboreava a sensação de ter desafiado mais um poderoso, uma ameaça surgiu. Um envelope anônimo foi deixado na portaria de seu prédio. Dentro, apenas uma foto. Camila, de alguns anos atrás,
saindo de um hotel ao lado de Eduardo Monteiro, o político casado que havia sido o pivô do maior escândalo da sua vida. No verso, rabiscado a caneta vermelha. Você nunca vai apagar o que fez. Helena ficou pálida ao ver aquilo. Meu Deus, Camila, querem te destruir de novo. Camila, porém, segurou firme a foto, os olhos ardendo de raiva contida. Eles ainda não entenderam, que não sou mais a mesma. Disse com a voz fria. Se querem guerra, terão guerra. Naquela noite, ao olhar pela janela da pequena sala, Camila murmurou para si mesma. Podem tentar me enterrar 1000 vezes. Eu sempre vou renascer. Sempre. O fogo em seus olhos já não era apenas de vingança. Era o brilho de quem enxergava um trono distante, mas totalmente ao seu alcance. Naquela mesma semana, enquanto os jornais ainda repercutiam sua aparição, o clima ficou pesado. Camila percebeu que o envelope misterioso não era apenas um aviso solto. Na noite seguinte, Helena voltou do mercado com o rosto pálido. Camila, havia um homem me seguindo. Eu tenho certeza. Camila fechou os punhos. Eles estão tentando nos intimidar. Querem que eu recue. Helena sentou-se, assustada. E o que vamos fazer? Camila respondeu com frieza. Não vamos. Eu não recuo nunca. No dia seguinte, Camila procurou o Dr. Alberto Nogueira, um advogado conhecido por defender casos impossíveis. Ele a recebeu em um escritório simples, mas cheio de pilhas de processos. Você precisa de proteção, Camila. Ele disse, depois de ouvir a história. Mas, mais do que isso, precisa atacar antes que eles ataquem. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Exato. Eu quero saber quem está por trás dessa ameaça. E quero expor cada um deles. Dr. Alberto abriu um leve sorriso, como quem reconhece uma guerreira. Você vai precisar de provas, dinheiro, e nervos de aço. Camila respirou fundo. Dinheiro eu sei como conseguir. Quanto aos nervos, já não tenho mais nada a perder. Naquela mesma noite, Camila fez sua primeira jogada ousada. Entrou em contato com um jornalista investigativo, Renato Paiva, conhecido por publicar matérias que derrubavam políticos. Renato, cético, a recebeu em uma cafeteria discreta. Por que eu deveria confiar em você, Camila? Você é vista como oportunista. Ela apoiou os braços sobre a mesa e encarou-o firme. Porque ninguém conhece o lado podre deles como eu conheço. E, se você me ouvir, vai ter a história da sua vida. O jornalista hesitou, mas a convicção nos olhos dela o fez ceder. Está bem. Convença-me. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma mansão luxuosa, um grupo de homens discutia em torno de uma mesa. Entre eles, Eduardo Monteiro, o político casado, e Henrique Vasconcelos, o herdeiro empresário. Essa mulher é um risco. Eduardo disse, jogando a foto de Camila sobre a mesa. Se ela abrir a boca, todos nós podemos cair. Henrique cruzou os braços, pensativo. Ela é um risco, sim. Mas também pode ser uma arma. Se não podemos calá-la, talvez possamos usá-la. Os outros trocaram olhares tensos. Eduardo bateu na mesa. Eu não negocio com a víbora que quase destruiu minha carreira. Henrique, porém, sorriu de canto. É porque você tem medo dela. Eu não tenho. De volta ao apartamento, Camila e Helena celebravam discretamente a primeira vitória. O jornalista aceitou investigar junto com elas. Mas a alegria durou pouco. Uma pedra foi atirada contra a janela, quebrando o vidro da sala. No chão, um bilhete preso à pedra dizia: Último aviso. Pare, ou não sobrará nada. Helena tremia. Camila, porém, pegou o bilhete e o rasgou com calma. Eles ainda não entenderam, que quanto mais tentam me derrubar, mais forte eu fico. Ela ergueu o queixo, olhando para o horizonte da cidade pela janela quebrada. Naquele instante, não havia mais espaço para dúvida, a guerra tinha começado. O vento frio daquela manhã em Lisboa batia no rosto de Camila como se fosse um lembrete de que o mundo não lhe daria trégua. Enquanto caminhava rumo ao prédio discreto onde Renato Paiva, o jornalista, a aguardava, ela repetia mentalmente as linhas do discurso que mudaria tudo. Não era mais vítima, não era mais escândalo, agora era uma estrategista. Renato estava sentado diante de uma mesa cheia de papéis, café forte ao lado e olhar cansado, típico de quem vive de perseguir a verdade e colecionar inimigos. Camila, ele começou, sem rodeios, eu fiz algumas checagens rápidas sobre o que você me contou. Metade das histórias é impossível de verificar. A outra metade, perigosa demais. Ela cruzou as pernas, elegante mesmo com roupa simples, e retrucou. Perigoso para quem?
Para eles, que sempre viveram impunes. Ou para você, que tem medo de perder a carreira. Renato respirou fundo. Havia algo em Camila, uma chama que o incomodava mas também o intrigava. Você sabe que está se jogando contra gente grande, não sabe? Eduardo Monteiro tem aliados no Congresso. Henrique Vasconcelos tem metade da economia nas mãos. Camila inclinou-se para a frente, firme. Eles têm dinheiro e poder. Eu tenho algo que eles não têm, nada a perder. Naquela mesma tarde, Dr. Alberto trouxe notícias nada animadoras. Camila, investiguei discretamente os bilhetes e as ameaças. São sinais claros de que você está sendo monitorada. Provavelmente tem gente dentro da própria polícia. Então não posso contar com eles. Ela respondeu, sem hesitar. Exato. Vai ter que ser tudo por fora, na base da prova jornalística e de conexões estratégicas. Helena, sentada no sofá, estava pálida. Isso é perigoso demais. Eles podem acabar com você. Camila segurou a mão da amiga. Eles já acabaram comigo uma vez, Helena. Agora é a minha vez. Enquanto ela montava seu plano, no luxuoso escritório de Henrique Vasconcelos, a reunião dos poderosos se intensificava. Eduardo Monteiro estava furioso com a ousadia de Camila e defendia medidas extremas. Se essa mulher abrir a boca, estamos mortos. Henrique, porém, sorria. Um sorriso calculado, frio. Vocês estão cometendo o mesmo erro de sempre, subestimando Camila. Ela não é mais uma garota assustada. Eduardo bateu na mesa. Está insinuando que devemos nos aliar a ela? Henrique acendeu um charuto, olhando pela janela. Estou dizendo que toda peça tem seu preço. E se conseguirmos trazê-la para o nosso lado, será mais útil do que perigosa. Um silêncio pesado tomou conta da sala. No dia seguinte, Camila recebeu uma proposta inesperada. Um homem alto, de terno impecável, a abordou na saída de uma reunião com Renato. A senhorita Mercedes? Tenho uma mensagem para você. Ele entregou um envelope selado, com a assinatura de Henrique Vasconcelos. Dentro, havia apenas uma frase. Todo inimigo pode ser um aliado. Vamos conversar. Camila respirou fundo, sentindo o peso daquela jogada. Helena, ao ler o bilhete, ficou aflita. Camila, não vá. É uma armadilha. Mas Camila já havia decidido. Se ele quer conversar, eu quero ouvir. Às vezes é melhor conhecer o inimigo de perto. O encontro foi marcado em um restaurante luxuoso na beira do Tejo, fechado apenas para eles. Quando Camila chegou, vestida em um vestido preto discreto porém elegante, percebeu de imediato que aquele não era apenas um jantar, era um teste. Henrique Vasconcelos estava sentado à mesa, impecável em um terno azul marinho. Seus olhos frios a analisavam como se fosse uma peça rara em leilão. Camila Mercedes. Ele disse, levantando-se levemente para cumprimentá-la. Finalmente frente a frente. Ela manteve o queixo erguido, sem esboçar medo. Henrique Vasconcelos. O homem que todos temem. Ele sorriu, divertido. E você, a mulher que todos querem destruir. Fez um gesto elegante, convidando-a a sentar. Somos mais parecidos do que parece. Camila sentou-se, apoiando as mãos na mesa. Não estou aqui para jogar charme, Sr. Vasconcelos. O que você quer de mim? Henrique inclinou-se para a frente, olhando-a nos olhos. Você tem duas opções: continuar sua guerra solitária contra homens que podem esmagá-la em segundos, ou se juntar a mim. Juntar-me a você? Ela repetiu, com ironia. Depois de tudo que já me fizeram? Justamente. Ele rebateu, com calma. Você acha que sobreviveu até aqui apenas com coragem? Não, Camila. Sobreviveu porque alguém como eu permitiu. Eu admiro sua resiliência, sua audácia. Mas sozinha, não vai a lugar algum. Camila respirou fundo. Havia algo magnético naquele homem, mas também perigoso. E o que eu ganharia, Henrique? Ele ergueu a taça de vinho. Poder. Dinheiro. Proteção. Um lugar à mesa dos verdadeiros donos do jogo. Camila segurou o olhar dele por alguns segundos. Parte dela queria gritar, recusar, atirar o vinho no rosto daquele homem arrogante. Mas outra parte sabia que, às vezes, para destruir o sistema, era preciso entrar nele. E o que você ganharia comigo? Ela perguntou. Henrique sorriu. Uma peça que ninguém ousaria mover contra mim. Uma mulher que conhece nossos segredos, mas que também pode ser a nossa melhor arma. O silêncio entre eles se estendeu, denso, cheio de tensão. Enquanto isso, Renato Paiva aguardava em frente ao restaurante, dentro de seu carro velho.
Ele observava pela janela, inquieto, e gravava anotações em seu gravador. Camila Mercedes encontrada em reunião secreta com Henrique Vasconcelos. Possível aliança? Ou armadilha? Preciso investigar. Ele não sabia se deveria intervir ou apenas registrar. Mas uma coisa era certa: Camila estava cada vez mais dentro do ninho das serpentes. A reunião terminou sem acordo fechado. Camila saiu do restaurante com passos firmes, mas a mente em guerra. Helena esperava em casa e quase surtou ao ouvir os detalhes. Você enlouqueceu. Esse homem é o diabo em pessoa. Justamente por isso. Camila respondeu, firme. Eu preciso saber como ele pensa, como age. Se quiser destruí-los, tenho que conhecê-los de dentro. Helena balançou a cabeça, incrédula. Isso vai te consumir, Camila. Camila olhou pela janela, onde as luzes da cidade brilhavam. Helena, eles já me consumiram uma vez. Agora é a minha vez de consumir eles. Do outro lado, Henrique ligou para Eduardo Monteiro assim que Camila partiu. E então? Eduardo perguntou, nervoso. Henrique deu uma tragada no charuto e respondeu com calma. Ela é mais perigosa do que eu imaginava. E isso me fascina. Você acha que vai conseguir dobrá-la? Henrique sorriu. Não. Mas talvez possamos fazer ela acreditar que está dobrando a nós. Os dias seguintes foram um turbilhão. A cidade inteira parecia observar cada movimento de Camila Mercedes, como se todos estivessem esperando sua próxima queda. Mas ela não estava disposta a cair novamente, não agora, não quando tinha começado a enxergar as fraquezas daqueles que a haviam esmagado no passado. Renato Paiva, o jornalista teimoso, estava cada vez mais próximo dela, ainda que não por escolha dela. Ele aparecia de repente em lugares improváveis, sempre com perguntas afiadas, sempre com o gravador pronto. Camila sabia que aquilo podia ser perigoso, mas também percebeu que o homem estava tão obcecado em revelar a verdade quanto ela em se vingar. Naquela tarde chuvosa, ela recebeu um envelope anônimo em sua porta. Dentro, havia fotos, imagens dela entrando e saindo do restaurante com Henrique Vasconcelos. As fotos estavam acompanhadas de um bilhete. Você acha que controla o jogo, mas cada passo seu já está sendo monitorado. Camila fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Ela não podia demonstrar medo. Quem quer que estivesse por trás daquelas fotos, queria intimidá-la. E intimidação era um terreno onde ela não pisava mais. Quer brincar comigo? Murmurou. Então vai aprender como eu jogo. Na mesma noite, Camila apareceu no evento beneficente organizado por Eduardo Monteiro, o político que ainda se orgulhava de ter sido um dos responsáveis por enterrá-la publicamente anos antes. O salão estava lotado de empresários, juízes e socialites. Ao entrar, todos os olhares se viraram para ela. Murmúrios surgiram de todos os lados. É ela. Como ousa aparecer aqui? Essa mulher não tem vergonha? Camila, porém, atravessou o salão com postura impecável, ignorando cada olhar de desprezo. Ela sabia exatamente o que estava fazendo ali. Eduardo, ao vê-la, quase engasgou com o uísque. Mas o que? Ele começou, mas Camila não lhe deu tempo. Boa noite, deputado Monteiro. Disse, sorrindo, como se fosse apenas mais uma convidada. Vim fazer uma contribuição generosa para sua causa. O homem ficou sem palavras. Camila entregou um cheque, mas o valor não era o que importava. O que importava era a mensagem. Ela estava de volta aos mesmos círculos que haviam tentado bani-la. No meio do evento, Renato surgiu discretamente, fingindo ser apenas mais um jornalista cobrindo a noite. Ele observava cada detalhe, até que percebeu algo estranho. Um assessor de Eduardo passou uma pasta preta a outro homem, que saiu pela porta lateral. Renato, curioso, seguiu o desconhecido até o estacionamento. Lá, conseguiu fotografar discretamente o momento em que o homem recebia um envelope cheio de dinheiro. Caixa 2, perfeito. Pensou. Mas antes que pudesse se afastar, alguém o segurou pelo ombro. Curioso demais, Sr. Paiva. Disse uma voz fria. Renato virou-se e viu dois seguranças armados. Ele sorriu nervoso, tentando disfarçar. Apenas fazendo meu trabalho. Pois faça em outro lugar. Um deles respondeu, empurrando-o de volta para o salão. Renato sabia que estava jogando com fogo, mas também sabia que agora tinha algo concreto. Dentro do salão, Camila estava em sua própria caçada. Ela sabia que Eduardo guardava esqueletos no armário, e planejava expor ao menos um deles naquela mesma noite. Aproveitando um momento de distração, ela se aproximou do escritório improvisado do deputado,
onde encontrou documentos deixados sobre a mesa, contratos superfaturados, assinaturas falsas, nomes de laranjas. Ela pegou algumas cópias discretamente, escondendo-as em sua bolsa. Quando Eduardo a reencontrou, já estava irritado. O que você está tramando, Camila? Ela sorriu, inocente. Apenas curtindo a festa. Não seja paranoico. Ele a olhou desconfiado, mas não insistiu. Naquela noite, já em casa, Camila e Helena analisaram os documentos. Isso aqui é ouro puro. Helena disse, surpresa. Se você soltar isso na imprensa, Monteiro está acabado. Ainda não. Camila respondeu, fria. Primeiro quero que ele sinta medo. Quero que saiba que não está mais seguro. Ela pegou o celular e enviou uma mensagem anônima para o deputado. Cuidado com o que esconde. Nem todos os seus segredos estão mais trancados. Ao lado da mensagem, anexou apenas uma foto borrada de um dos contratos. Eduardo, do outro lado da cidade, quase teve um colapso ao ver a mensagem. Ele ligou imediatamente para Henrique. Ela está mexendo no que não deve. Gritou. Eu avisei que era perigosa. Henrique, no entanto, estava calmo. Deixe-a brincar, Eduardo. Às vezes, deixar o inimigo pensar que tem vantagem é a melhor maneira de controlá-lo. Eduardo, desesperado, não percebeu que Henrique também tinha seus próprios planos. Camila, olhando pela janela naquela madrugada, sentiu pela primeira vez que estava retomando o controle. Eles acham que sou apenas uma mulher ressentida. Disse para si mesma. Mas ainda não entenderam que eu estou construindo algo muito maior. Eduardo Monteiro não dormiu naquela noite. O celular vibrava a cada meia hora com novas mensagens anônimas, sempre carregando uma insinuação de que mais segredos estavam prestes a vir à tona. Suor escorria por sua testa enquanto ele tentava raciocinar. No entanto, para Camila, aquilo era apenas uma provocação inicial. Na manhã seguinte, ela apareceu no escritório de advocacia de um antigo contato, alguém que lhe devia favores. Preciso que isso vá parar nas mãos certas, mas não quero que saibam que fui eu. Disse, entregando um dos contratos falsificados. O advogado a olhou, impressionado. Você sabe o poder que está colocando nas minhas mãos, Camila? Ela apenas sorriu. Sei, e é por isso que escolhi você. Enquanto isso, Renato Paiva revisava as fotos que havia tirado na noite anterior. Cada imagem era uma bomba em potencial. Mas o jornalista também sabia que mexer com Eduardo Monteiro significava cavar sua própria cova. Ao abrir o e-mail naquela manhã, encontrou uma mensagem inesperada. Quer sobreviver nesse jogo? Pare de me seguir e venha até mim. CM. Renato não conseguiu evitar o riso nervoso. Camila estava o monitorando também. Essa mulher, murmurou. Naquela noite, os dois se encontraram em um café discreto. Camila já o esperava, elegante, calma, como se nada no mundo pudesse atingi-la. Você é ousada demais, Camila. Renato começou. Sabe que Eduardo tem gente perigosa por trás dele? Ela cruzou as pernas e sorriu. E você sabe que não vai conseguir derrubá-lo sozinho. Eu, por outro lado, sei exatamente onde cutucar para que ele se desespere. Renato a analisou em silêncio por alguns segundos. Finalmente, inclinou-se para a frente. Então você quer que a gente trabalhe juntos? Quero que você escreva a verdade. Corrigiu ela. E eu vou te entregar as peças do quebra-cabeça. O jornalista sorriu, mas havia algo nele que ainda não inspirava confiança. Enquanto isso, Eduardo, cada vez mais paranoico, marcou uma reunião de emergência com Henrique Vasconcelos. Ela está me destruindo, Henrique. Gritou. Eu preciso que você resolva isso de uma vez. Henrique manteve a calma. Eduardo, você está se deixando levar pelo medo. Não percebe? Camila só tem poder porque você demonstra fraqueza. Fraqueza? O deputado explodiu. Ela tem documentos, provas, e se isso for parar na imprensa, estou acabado. Henrique então se levantou, encarando-o com frieza. Então talvez você devesse se perguntar, quem deixou esses documentos expostos? Não foi ela que se infiltrou. Foi você que se descuidou. Eduardo ficou em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que Henrique não estava ali para ajudá-lo, mas para testá-lo. Na mesma semana, os jornais começaram a publicar manchetes discretas sobre irregularidades em contratos ligados ao deputado Monteiro. Nada muito explosivo, mas o suficiente para gerar rumores. Eduardo enlouquecia tentando conter a imprensa. Maldita Camila! Rugia, quebrando copos de uísque contra a parede. E foi então que decidiu partir para o ataque. Mandou 2 homens seguirem Camila,
dia e noite. Em uma madrugada, um carro preto parou em frente ao prédio dela. Helena percebeu a movimentação e correu até a amiga. Camila, estão te vigiando. Camila apenas ergueu o olhar da taça de vinho que segurava. Era questão de tempo até ele tentar. Então vamos para outro lugar, é perigoso. Helena insistiu. Mas Camila sorriu, fria. Não, querida. Se eles querem me observar, que observem. Eu vou dar o show que merecem. 2 dias depois, ela entrou sozinha no gabinete de Eduardo, sem ser anunciada. O deputado arregalou os olhos, furioso. Você perdeu a noção do perigo? Camila, com calma, deixou uma pasta sobre a mesa dele. Aqui está uma cópia dos contratos que já circulam por aí. Apenas uma amostra. Eduardo a encarava como se fosse enlouquecer. O que você quer, Camila? Dinheiro? É isso? Ela se inclinou para a frente, os olhos faiscando. Dinheiro? Eu já tive. O que eu quero agora é que você nunca mais durma em paz. Quero que cada passo seu seja feito com medo de que seja o último no poder. O homem ficou pálido. Você está assinando sua sentença de morte. Camila riu. Não, Eduardo. Estou assinando a sua. E saiu do gabinete, deixando-o em colapso. Naquela noite, Camila olhou para Helena e disse: Hoje dei meu primeiro golpe de verdade. Eles ainda acham que sou apenas uma mulher ressentida. Mas logo vão descobrir que estou construindo algo que vai derrubar cada um deles. Helena engoliu em seco. E se isso te destruir junto, Camila? Ela apenas ergueu a taça de vinho e brindou ao próprio reflexo no espelho. Que destrua. Porque renascer das cinzas já não me assusta mais. Capítulo 4, A Rainha das Cinzas. Bloco 1. Camila acordou antes do amanhecer. O céu ainda estava pintado em tons de cinza quando ela abriu a cortina e olhou para a cidade que pulsava, indiferente às guerras travadas nos bastidores do poder. Seus olhos refletiam cansaço, mas também determinação. Na mesa, uma pilha de jornais estampava manchetes que, discretamente, começavam a corroer a reputação de Eduardo Monteiro. Não era ainda a queda que ela almejava, mas era o suficiente para deixá-lo vulnerável. Helena entrou no quarto, carregando 2 xícaras de café. Você não dormiu de novo? Perguntou, preocupada. Camila deu de ombros. Dormir é para quem não tem inimigos tentando te destruir. Helena suspirou, mas não insistiu. Sabia que a amiga estava obcecada. A partir daquela semana, Camila começou a frequentar eventos sociais de forma calculada. Antes, era vista apenas como a ex-amante escandalosa de Eduardo. Agora, surgia com postura de empresária, cercada de contatos, falando com naturalidade sobre investimentos, tecnologia e empreendedorismo feminino. A transformação era tão visível que colunistas sociais começaram a questionar. Camila Mercedes estaria prestes a se reinventar? Ela sabia que cada aparição era uma peça no tabuleiro. Enquanto isso, Renato Paiva observava de longe. O jornalista estava dividido. Uma parte dele admirava a coragem dela, outra parte desconfiava de que Camila usava a imprensa como mais uma arma. Naquela noite, ele ligou para ela. Você está brincando com fogo, Camila. Se continuar se expondo, vai virar alvo fácil. Ela sorriu ao telefone. Renato, só é alvo quem corre. Eu aprendi a caminhar de frente para a mira. Então me diz, o que você realmente quer de mim? Ele insistiu. Camila fez uma pausa dramática. Quero que você esteja pronto para escrever a matéria que vai derrubar Eduardo Monteiro quando eu disser que é a hora. Enquanto Camila subia, Eduardo descia. O deputado, desesperado, começou a perder apoios dentro do próprio partido. Os rumores de corrupção se espalhavam como veneno. Em uma reunião a portas fechadas, ele tentou se defender. Isso é uma conspiração. Alguém está plantando essas notícias para me destruir. Mas Henrique Vasconcelos, com sua calma habitual, respondeu. Não importa se é conspiração ou verdade. O que importa é que você está fragilizado. E um homem fragilizado não serve ao nosso projeto. Eduardo arregalou os olhos. Você não pode me descartar assim. Henrique sorriu de canto. Posso, e farei, se você não resolver o problema que atende pelo nome de Camila Mercedes. Naquela mesma noite, Eduardo decidiu agir. Ligou para um dos seus capangas de confiança. Quero que vocês descubram tudo o que essa mulher tem contra mim. Não importa o preço. E se for preciso, façam ela desaparecer. Do outro lado da linha, a voz fria respondeu. Considere feito. Enquanto a sombra da ameaça crescia, Camila se preparava para sua jogada mais ousada até então.
fundar oficialmente um instituto para apoiar mulheres vítimas de abusos de poder. Era uma fachada perfeita. Em público, parecia um gesto altruísta. Nos bastidores, era uma forma de atrair apoiadores, doações, mais importante, aliados influentes que viam nela uma bandeira política em ascensão. No lançamento do instituto, Camila fez um discurso que chocou a todos. Disseram que eu era apenas um objeto, que eu nunca teria voz, que eu deveria me calar. Mas hoje estou aqui para dizer: nenhuma mulher será silenciada enquanto eu estiver de pé. O auditório explodiu em aplausos. Helena chorava na primeira fileira. E, pela primeira vez, Camila percebeu que não estava apenas em uma vingança pessoal, estava construindo uma coroa. Mas nem tudo estava sob seu controle. Naquela mesma semana, Renato recebeu um envelope anônimo em sua redação. Dentro, havia fotos comprometedoras de Camila em encontros secretos com empresários suspeitos. Uma nota manuscrita dizia: "Essa é a mulher que você quer defender." Renato sentiu o chão tremer. Se publicasse aquilo, Camila estaria acabada. Se escondesse, estaria se tornando cúmplice. No final da noite, ele foi até o apartamento dela, jogou as fotos sobre a mesa e disse: "Você pode me enganar, Camila, mas não vai enganar o mundo inteiro." Ela olhou para as imagens sem se abalar. "Eu não preciso enganar o mundo, Renato. Preciso que o mundo acredite no que eu quero mostrar." "Então admite que manipula todos?" Ele rebateu. Camila se aproximou, encarando nos olhos. "Eu admito que estou jogando. Mas a diferença entre mim e eles é que eu não estou roubando, nem matando inocentes. Estou devolvendo a eles o próprio veneno." Renato suspirou, dividido entre a ética e a admiração. "Você vai acabar sozinha nessa guerra, Camila." Ela sorriu, amarga. "Eu já estive sozinha. Não me assusta mais." Na manhã seguinte ao encontro com Renato, o telefone de Camila não parava de tocar. Mensagens, notificações, ligações perdidas. Algo havia acontecido. Helena entrou correndo no quarto, o rosto pálido. "Camila, você precisa ver isso." Na televisão, todos os canais exibiam a mesma notícia: fotos comprometedoras de Camila Mercedes vazam na internet. As imagens eram exatamente as mesmas que Renato havia mostrado na noite anterior. Só que agora estavam em todos os jornais, sites e redes sociais. Camila cerrou os punhos. Então eles finalmente decidiram jogar sujo. Helena tremia. "Estão dizendo que você está envolvida com lavagem de dinheiro, que está se vendendo para empresários corruptos." Camila desligou a TV. "Que falem. Eu sei quem plantou isso." Naquele instante, do outro lado da cidade, Eduardo Monteiro assistia satisfeito ao espetáculo. "Viu só, Henrique? Eu disse que sabia como derrubar aquela vadia." Henrique, no entanto, não parecia tão confiante. "Você mexeu com fogo, Eduardo. Essa mulher não é como as outras." Eduardo riu, debochado. No fim, todas são. A crise parecia devastadora. O instituto recém-lançado de Camila perdeu vários patrocinadores em poucas horas. Convites para eventos foram cancelados. E, pior, jornalistas começaram a tratá-la como uma criminosa em potencial. Mas, ao contrário do que esperavam, Camila não se escondeu. Convocou uma coletiva de imprensa. O auditório estava lotado, câmeras prontas para registrar cada lágrima que muitos imaginavam que ela derramaria. Quando entrou, de vestido preto e postura ereta, o silêncio se fez. "Boa tarde", disse, firme. "Imagino que todos já tenham visto as fotos que circulam por aí." Um burburinho tomou conta da sala. "Pois bem. Quero deixar claro, eu conheço cada pessoa que aparece ao meu lado. Alguns são empresários, outros políticos. Sim, sentei à mesa com gente poderosa. E sabem por quê? Porque é assim que se derruba monstros. Não se destrói um sistema corrupto rezando para que ele desapareça. É preciso olhar nos olhos do inimigo." Um jornalista interrompeu. "Então a senhora admite que tem envolvimento com eles?" Camila encarou. "Admito que estive no mesmo campo de batalha. Mas, diferente deles, não estou escondendo nada. Eles me chamam de amante, de escândalo, de vergonha. Pois bem. Prefiro ser chamada de vergonha do que ser chamada de ladra, de assassina, de corrupta." O auditório explodiu em murmúrios. Camila ergueu a voz. "Podem tentar me destruir. Já tentaram antes. Mas eu não vou recuar. Eu sou o espelho do que eles temem, uma mulher que eles não conseguem controlar." A coletiva virou notícia. E, surpreendentemente, muitos começaram a aplaudi-la.
As redes sociais se dividiram. Alguns a chamavam de oportunista, outros de heroína. Renato, assistindo de sua redação, sentiu algo mudar dentro de si. Aquela mulher sabia transformar até a lama em coroa. Mas a traição ainda não havia terminado. Naquela noite, Helena foi abordada na saída do instituto por 2 homens desconhecidos. Um deles lhe entregou um envelope grosso. Entregue isso para Camila. Diga que, se ela não quiser que a próxima bomba exploda, precisa conversar conosco. Helena levou o envelope até Camila, tremendo. Dentro havia cópias de contratos falsificados que ligavam o nome de Camila a uma empresa de fachada usada para desvio de dinheiro público. Helena chorou. Camila, isso pode te destruir de vez. Camila pegou os papéis, examinou-os com calma, e sorriu, um sorriso frio, calculado. Então é guerra declarada. Enquanto isso, Eduardo celebrava com uma taça de uísque. Agora, vamos ver se ela consegue se levantar dessa. Mas Henrique permanecia em silêncio, olhando para Eduardo como quem observa um homem cavando a própria cova. Camila não dormiu naquela noite. Os papéis com as falsas assinaturas estavam espalhados sobre a mesa. Cada detalhe gritava fraude, mas a armação era bem feita, pensada para parecer irrefutável. Helena andava de um lado para o outro, ansiosa. Eles vão acabar com você. Se esses documentos forem parar na imprensa, será o fim. Camila apoiou os cotovelos na mesa e respirou fundo. Nada acaba comigo, Helena. Não mais. Eles querem me derrubar com mentiras? Pois vou expor as verdades que eles escondem. Mas como? Perguntou a amiga, quase em desespero. Camila olhou fixamente para os papéis. Eu vou rastrear de onde veio essa sujeira. No dia seguinte, ela procurou Renato. Encontrou-o na redação, que ainda fervilhava com as notícias sobre o escândalo. Se veio me pedir para amenizar a matéria, esqueça, disse ele, ríspido, antes mesmo de Camila se sentar. Ela cruzou as pernas com calma, imponente. Não vim pedir nada. Vim oferecer uma história que pode derrubar Eduardo Monteiro. Renato ergueu as sobrancelhas. Continue. Camila jogou o envelope de contratos falsos sobre a mesa dele. Isso foi deixado para mim ontem à noite. São provas fabricadas de que eu estaria envolvida em desvio de verba pública. Renato examinou os documentos, intrigado. Parece autêntico. Mas não é. Quero que você descubra a origem. Quero que publique não apenas que tentaram me incriminar, mas também quem está por trás da farsa. Renato hesitou. Você confia mesmo em mim para isso? Depois de tudo que já escrevi sobre você? Camila inclinou-se para a frente, os olhos faiscando. Não confio em você, Renato. Confio na sua ambição. Sei que você quer a maior história da sua carreira. E eu vou te dar isso. Renato ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, pegou os documentos. Está bem. Mas saiba, se eu descobrir que isso é apenas mais um jogo seu, Camila, será o seu fim. Ela sorriu. Então investigue. A verdade sempre aparece. Enquanto Renato mobilizava sua equipe, Camila cuidava de outra frente. Convocou uma reunião com seus poucos aliados, advogados, Helena e 2 mulheres influentes que admiravam sua coragem. Eles querem me pintar como criminosa, disse Camila. Pois vamos mostrar o verdadeiro rosto deles. Uma das advogadas, Lígia, respondeu. Eduardo Monteiro tem rabo preso com meio mundo. Mas conseguir prova será perigoso. Eu nunca tive medo do perigo, retrucou Camila. O que não vou aceitar é continuar sendo humilhada. Do outro lado, Eduardo começava a sentir o terreno escorregar. O ataque contra Camila repercutira, sim, mas de forma inesperada. Muitos passaram a desconfiar que havia algo errado na rapidez com que as provas surgiram. Isso não era para gerar dúvidas, reclamou ele, jogando um copo contra a parede. Era para destruí-la. Henrique cruzou os braços. Talvez você a tenha subestimado, Eduardo. Eduardo estreitou os olhos. Ou talvez alguém esteja ajudando demais aquela vadia. Henrique desviou o olhar, disfarçando a tensão. Dias depois, Renato voltou até Camila, trazendo novidades. Descobri a gráfica que produziu esses contratos falsos. Foi uma encomenda paga em dinheiro vivo, mas consegui rastrear o entregador. E? Camila perguntou, ansiosa. Renato jogou algumas fotos na mesa. Nelas, apareciam um dos capangas de Eduardo. Bingo, disse Camila, com um sorriso frio. Mas Renato não parou por aí. E tem mais. Descobri que não foi só Eduardo. Há um nome por trás dele. Alguém com muito mais poder. O coração de Camila acelerou.
Quem? Renato respirou fundo antes de responder. Um senador. Álvaro Figueiredo. Camila fechou os olhos por um segundo. Álvaro era um dos políticos mais influentes do país, intocável até mesmo pelos jornais mais ousados. Se ele estava envolvido, significava que a batalha estava apenas começando. Camila abriu os olhos, determinada. Então vamos à guerra. Camila passou a noite em claro, andando de um lado para o outro, arquitetando cada movimento. Se Eduardo Monteiro e o senador Álvaro Figueiredo estavam unidos contra ela, o inimigo era maior do que imaginara. Mas também era a oportunidade perfeita. Destruir Eduardo já era vingança, mas derrubar Álvaro significava entrar para a história. Na manhã seguinte, convocou Helena e Lígia para um encontro em seu apartamento. Vamos expor tudo, disse Camila, decidida. Mas não do jeito que eles fariam. Não quero apenas manchetes sensacionalistas. Quero mostrar como funciona essa rede de poder e corrupção que tenta me enterrar. Lígia ergueu as sobrancelhas. Você tem ideia do risco? Estamos falando de um senador. Esse homem controla comissões, juízes, jornais. Camila interrompeu. Justamente. Se ele tem tanto poder, precisa ser mostrado como realmente é. Quero que cada mentira dele se transforme em uma arma contra eles mesmos. Enquanto isso, Eduardo e Álvaro discutiam em um jantar reservado. Você me garantiu que aquela mulher não seria problema, disse o senador, irritado. Agora os jornais começam a desconfiar que foi tudo armação. Eduardo apertou o copo de uísque nas mãos. Eu vou calá-la, Álvaro. Nem que seja a última coisa que eu faça. Álvaro o encarou com frieza. Não se esqueça, se ela cair, cai sozinha. Eu não me envolvo em fracassos. Eduardo engoliu em seco. Pela primeira vez, percebia que até mesmo sua aliança com o senador era frágil. Camila, por outro lado, já preparava sua ofensiva. Com Renato ao seu lado, agora transformado em um aliado relutante, decidiu convocar uma coletiva de imprensa. A notícia se espalhou como fogo. Camila Mercedes falaria publicamente sobre as acusações. No dia marcado, dezenas de repórteres lotaram o salão alugado. Câmeras, microfones, flashes, todos atentos para ouvir a mulher que, até pouco tempo atrás, era chamada de amante, escândalo e vergonha nacional. Camila entrou com passos firmes, trajando um vestido sóbrio, mas imponente. Seus olhos faiscavam. Ela não parecia uma vítima. Parecia uma rainha diante de súditos curiosos. Subiu ao púlpito e começou. Durante semanas, tentaram me calar. Disseram que eu era apenas uma mulher sem valor, usada como bode expiatório em jogos de poder. Pois eu estou aqui para dizer, eu não serei silenciada. O salão explodiu em flashes. Camila respirou fundo e ergueu os documentos falsos. Estas são as provas fabricadas que colocaram contra mim. Documentos assinados por mim que nunca vi, contratos que nunca negociei. Tudo parte de uma farsa. Um burburinho tomou conta da plateia. E eu sei quem está por trás disso, continuou ela, a voz firme. Eduardo Monteiro. Mas ele não agiu sozinho. A tensão aumentou. Repórteres se inclinaram para a frente, ávidos. Camila encarou as câmeras. O senador Álvaro Figueiredo também está envolvido. O salão explodiu em gritos, perguntas e câmeras disparando sem parar. Renato, que observava da lateral, sentiu o estômago revirar. Aquela mulher tinha acabado de declarar guerra a um dos homens mais poderosos do país, ao vivo, diante de todos. Camila ergueu a mão, pedindo silêncio. Eles pensaram que poderiam me destruir. Mas eu não sou mais a mulher que rastejava nas sombras. Eu não sou mais a amante. Eu sou Camila Mercedes. E agora, eles vão aprender que das cinzas nasce o fogo. A sala foi tomada por um silêncio pesado, seguido por uma onda de aplausos e caos midiático. Naquela mesma noite, Eduardo jogava garrafas contra a parede, em fúria. Maldita! Ela vai nos enterrar. Álvaro, no entanto, mantinha-se calmo ao telefone, conversando com aliados em Brasília. Essa mulher pensa que pode me desafiar, murmurou o senador, com um sorriso frio. Ela ainda não sabe do que eu sou capaz. Camila, sozinha em sua cobertura, olhou pela janela para a cidade iluminada. Pela primeira vez, sentia que não estava apenas sobrevivendo, estava vencendo. Mas sabia que o que vinha pela frente seria ainda mais perigoso. Sussurrou para si mesma. A guerra começou. Capítulo 5, O Jogo dos Poderosos. Bloco 1. A coletiva de imprensa de Camila Mercedes tinha se transformado em um terremoto político. As manchetes da manhã seguinte estampavam sua imagem em todos os jornais.
Camila Mercedes acusa senador de corrupção em rede nacional. Diamante humilhada a denunciante, a virada inesperada de Camila. Alguns veículos a exaltavam como uma mulher corajosa, outros a atacavam, chamando-a de oportunista. Mas uma coisa era certa, ninguém mais ousava ignorá-la. No entanto, para Camila, a vitória era apenas aparente. Ela sabia que cutucar Álvaro Figueiredo e Eduardo Monteiro era como jogar gasolina em uma fogueira. Eles não ficariam de braços cruzados. Naquela manhã, recebeu uma ligação de Helena. Camila, você abriu a caixa de Pandora. O telefone da redação não para de tocar. Alguns estão pedindo entrevistas, outros ameaçam processar o jornal se publicarmos mais coisas. É isso que eu quero, respondeu Camila, com a voz firme. O caos é o terreno perfeito para quem sabe como caminhar sobre ele. Enquanto isso, em um escritório luxuoso em Brasília, o senador Álvaro Figueiredo observava as notícias com calma perturbadora. Eduardo, ao seu lado, estava inquieto, andando de um lado para o outro. Precisamos acabar com ela agora. Explodiu Eduardo. Antes que descubram mais coisas. Álvaro não desviou os olhos da tela. A pior coisa que podemos fazer é demonstrar desespero. Essa mulher se alimenta da nossa reação. Então o que sugere? Rosnou Eduardo. O senador sorriu, lento e venenoso. Vamos virar o jogo. Se ela gosta de exposição, daremos a ela mais do que pode suportar. Nos dias seguintes, uma nova enxurrada de notícias começou a circular. Supostas fotos antigas de Camila em festas luxuosas, boatos sobre amantes secretos, rumores de que teria se envolvido em esquemas para subir na vida. Camila olhou para as manchetes e respirou fundo. Eles estão tentando me pintar como uma revista. Lígia, ao seu lado, franziu o senho. Estão tentando transformar você em um espetáculo, Camila. Se morder essa isca, perde o controle da narrativa. Camila pensou por alguns segundos, até que sorriu com frieza. Então vamos transformar o espetáculo em arma. Naquela noite, ela convocou Helena e Renato para uma reunião estratégica. Renato parecia inquieto. Camila, você foi longe demais. Enfrentar Eduardo já era uma loucura, mas agora você cutucou um senador. Eles podem acabar com você de verdade. Camila o encarou nos olhos. Renato, se quiser desistir, pode sair agora. Mas se ficar, saiba que vai até o fim comigo. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu não saio. Não mais. Só, preciso que você me prometa que vai sobreviver a isso. Camila não respondeu. Apenas voltou os olhos para os papéis à sua frente. Temos que expor a teia de corrupção. Eu quero dossiês, depoimentos, gravações. Vamos mostrar que eles não são apenas dois homens poderosos, mas o coração de um sistema podre. No entanto, enquanto Camila armava suas estratégias, uma nova figura surgia na sombra. Isadora Figueiredo, filha do senador. Jovem, ambiciosa, linda e acostumada a sempre vencer. Ao ver as manchetes envolvendo seu pai, Isadora sorriu de forma calculista. Essa Camila acha que pode enfrentar os Figueiredo, murmurou diante do espelho, ajustando seus brincos de diamante. Vai aprender que ninguém desafia o meu sangue. Isadora não era apenas a filha de um político. Era treinada desde cedo para manipular, conquistar e destruir inimigos com charme e crueldade. E agora, decidirá que faria de Camila seu alvo pessoal. No fim daquela semana, Camila recebeu um convite inesperado, um evento beneficente promovido pela alta sociedade. O nome de Isadora Figueiredo aparecia como anfitriã. Helena alertou. Isso é uma armadilha, Camila. Camila leu e releu o convite, depois levantou o queixo. Justamente por isso eu vou. No salão luxuoso, repleto de políticos, empresários e socialites, Camila entrou como se fosse a dona do lugar. Os olhares se voltaram imediatamente para ela. Alguns de desprezo, outros de curiosidade, muitos de admiração secreta. E então, diante de todos, surgiu Isadora, impecável em seu vestido vermelho. Aproximou-se de Camila com um sorriso envenenado. Que ousadia a sua aparecer aqui, Mercedes. Não tem medo de se queimar? Camila sorriu, devolvendo o olhar firme. O fogo não me assusta, querida. Eu renasci dele. A troca eletrizou o salão. Todos perceberam, uma nova guerra tinha começado, e dessa vez, não seria apenas contra Álvaro e Eduardo, mas contra a filha venenosa do senador.